Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do Beleza Humana Cast. Estamos aqui mais uma vez, nós dois, né, meu amor? Mais uma vez. Mas dessa vez temos duas convidadas muito especiais que estarão conosco abrilhantando este episódio e também enchendo a nós e a todos vocês de muito conhecimento. Estamos aqui com a Paula Sá, que é designer de interiores, formada pelo IBDI e sócia do escritório Paula Sá Interiores. É uma apaixonada pela beleza e foi no design de interiores que encontrou o caminho de levá-la a muitas pessoas e muitos lugares. E eu conheço a Paula, realmente acompanho o trabalho dela e assim, é muito incrível a maneira como ela consegue comunicar sobre o tema e vocês vão ver como realmente ela é uma entendedora do assunto. Muito né? obrigada. Eu gente, mesmo que não entendo nada já acompanho super você, viu, muito Paula? bom. Essa é a intenção. Ter você aqui mesmo, Eu que viu? agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Que bom. Maravilha. E a nossa outra convidada, uma grande amiga também, né, colega médica, dermatologista, uma referência no estado de São Paulo e no Brasil, viu, gente? Formada aqui na Escola Paulista de Medicina, fez toda a formação dela lá, e eu sei que os professores de lá estão tudo de olho nela, porque é uma grande referência hoje. Marina, seja muito bem-vinda, obrigado pelo seu sim em nos ajudar nesse projeto tão grande. Obrigada, Danilo, Larissa. Muito obrigada pelo convite e parabéns por esse projeto, assim, sensacional. Mais um projeto de vocês dois, que são um casal, assim, muito inspirador para todos nós, né? Sim. Muito legal. Então nós vamos começar a nossa primeira pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é um tema de bate-papo, tá? A Marina é uma pessoa que é uma referência, né, na área da dermatologia no Brasil, né? Faz todo um trabalho magnífico com as suas pacientes, né? Tem um cuidado especial, né? Eu falo para ela que quando eu comecei a trabalhar como cirurgião plástico, né, e a Marina já era dermatologista na época, eu virava pro esposo da Marina, né, o Rafa, que é um grande amigo, e falava assim: Rafa, eu quero ser a versão masculina da Marina. De verdade. Por quê? Porque a elegância dela, a forma de passar o conhecimento da área médica, né, o cuidado na rede social, né, a preocupação em fazer o trabalho de excelência. Então, isso chama a atenção da gente, né? Então, a gente pode entender que ela conquistou, né, voos bem altos, mas pela competência, pelo desejo de fazer muito bem um trabalho, né? E então é uma pessoa que realmente me inspirou dentro do mundo da cirurgia plástica, e eu adoro sempre estar junto dela, do Rafa, que é um grande amigo também, trabalha junto comigo de uma maneira nos bastidores, né? Mas Marina, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do autocuidado, né, da mulherada, né? Eu tô na cirurgia plástica, tô ajudando elas de uma maneira um pouco mais invasiva, né, que é a própria cirurgia, que acaba limitando um pouquinho mais elas por um período, né? Mas existem outras maneiras, às vezes menos invasivas, vamos dizer assim, né, de poder cuidar dessa mulherada, né? E você, caramba, você é expert no assunto, né? Então, eu sei que Larissa segue as suas orientações. Paula, se ela não seguia, vai começar a seguir. Já comecei a conversar Pronto. ali nos bastidores. Então, vamos trocar figurinhas sobre isso, né? Eu vou ficar praticamente só assistindo vocês conversarem, né? Mas eu vou dar minha opinião quanto homem, né? Quanto esposo, o que eu vejo na Larissa. Mas vamos iniciar o assunto, né? E me explica um pouquinho de como você aborda esse autocuidado, como você inspira essa mulherada. Eu sei que você se cuida muito bem, mas conte pra gente aí. Porque tudo isso, né, ajuda a resgatar também a autoestima da mulher, Exato. né? E a beleza, que é isso que a gente tem tratado aqui, né? Estamos falando muito que não queremos falar só de beleza externa, né? Assim, uma beleza exterior, mas de fato, né? Esse cuidado toca na alma também, né? Então, como que é esse dia a dia, essa prática aí, nossa realidade? Legal. Eu costumo sempre falar muito lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, que a gente é mais presente, dessa parte, assim, do cuidado externo, né? Até modo de dizer externo, mas que isso reflete totalmente o interno e as nossas relações. Então, eu falo muito lá nas redes sociais sobre skincare, cuidados de rotina mesmo, com a pele, os cabelos, as unhas, e o quanto isso reflete no comportamento das mulheres, no geral, inclusive. O tanto que esse cuidado faz com que nós mulheres, cada uma de nós, a gente se sinta até mais amada e a gente fique mais amável com relação ao próximo. Então, isso reflete direto. O que eu percebi muito, assim, na rotina, inclusive, do consultório e tudo, é que as mulheres que não se cuidavam, não gostavam de se vestir um pouco melhor até para as outras pessoas e tudo, elas tinham, às vezes, um comportamento até meio
com ódio, assim, dentro delas, com uma raiva meio interna, assim. Elas achavam que tudo girava em torno delas, assim, tudo era o mundo inteiro contra elas. Quando, na verdade, fazer o básico ali mesmo, parar, se olhar, se cuidar, se vestir melhor, já faz com que o outro, seja seu marido, seu amigo, seu filho, alguém que está convivendo com você no trabalho, já te veja até com outros olhos e fala assim, nossa, como ela tá mais bonita hoje, ela se arrumou até para vir aqui, ela se arrumou para ficar em casa comigo hoje. Nossa, que diferente, quanto tempo que eu não vejo ela desse jeito. Então, o que aconteceu, né? Pra estar fazendo isso, né? E é bonito que é um ato de carinho, né? Exatamente. Com a outra pessoa. Exatamente. Então, por isso que, assim, na rotina lá das redes sociais, eu quero demonstrar o tanto que esses cuidados de rotina mesmo, com a pele e com a aparência no geral, podem influenciar, inclusive, no nosso comportamento dia a dia com os outros. E, claro, para resgatar a autoestima, mas não essa autoestima egoísta, né? Sim, não essa autoestima de uma maneira pejorativa até de falar, né? Mas uma autoestima que resgate um amor que você consiga olhar o próximo de outra forma, né? Para ajudar nesse convívio, inclusive, né? Entre as pessoas. Muito bonito. Incrível. E assim como esse cuidado, né, então impacta na vida da pessoa e nos que estão ao redor, né, também o cuidado com o lar acontece da mesma forma, né? A Paula que trabalha com designer de interiores, né, então sempre fala muito sobre esse cuidado que a gente tem que ter com o lar, com a harmonia de tudo que compõe o lar, né? Como isso impacta o espírito, né? Então fala um pouco pra gente dessa realidade também que acontece com esses bens materiais, assim, né, da nossa casa. Com certeza. Até pegando o gancho, né, falando da autoestima, eu me lembro, já há muito tempo, vou contar uma historinha. Muito tempo atrás, eu estava assistindo uma série dessas no Netflix, faz muito tempo mesmo. Nem vale mencionar a série, porque eu não acho que ela é muito construtiva. Mas sabe aqueles glimpses na Matrix que a gente vê e tira alguma coisa? Então foi uma cena, só para contextualizar, era uma série que se dava no contexto político, uma série americana. E a gente sabe que é um ambiente bastante agressivo, né? Muito agressivo. Então tinha uma jornalista que ela cobria esse cenário político, né, da Casa Branca, e era muito difícil, um ambiente assim de hostilidade, hostil, né? De muito jogo de interesse, então ela não via bondade nesse meio, até que ela se apaixona por um outro jornalista, que era um homem muito bom, que tinha uma casa muito organizada, que era um homem diferente de tudo aquilo que ela tinha, né, já se deparado. E daí, o que acontece? É uma série bem trágica. Esse jornalista morre. E ela vai no velório, volta pra casa dela, muito triste, porque ela realmente gostava dele. E uma das coisas que ela... E essa cena me marcou. Uma das coisas que ela começa a fazer é ir na casa dela, na pia dela, que estava completamente desarrumada, e a lavar a louça. A colocar as coisas em ordem. Né? E por que ela fez isso? Porque ela via nesse rapaz que ela gostava esses valores, que ele tinha uma casa organizada, que ele tinha uma vida interior muito organizada. E ela queria buscar isso também. Então, essa cena dela indo à cozinha dela e arrumando, né, a pia dela, isso me marcou muito, porque eu falei, ela começou a organizar o interior dela. Então, tem essa troca, né? Essa troca da gente começar, né, a arrumar o nosso exterior, que vai refletir no nosso interior. Então, quando a gente fala de decoração, né, não o design de interiores, que é esse nome pomposo, mas esse cuidado com a casa, é uma troca que a gente tem, né? Santo Agostinho falava, né, a ordem é a paz, né? Ela te traz essa paz. Então, é muito importante que a gente tenha isso, que a gente organize a nossa casa de forma que a gente possa organizar também o nosso interior. E o contrário é verdadeiro. Quando a gente está meio bagunçado, né, interiormente, isso também vai se refletir na casa. Logo que eu comecei a estudar também, eu assisti um curso com um arquiteto muito, muito famoso, o Arthur Casas.
onde ele falava que ele foi fazer um projeto para uma família mineira aqui em São Paulo. A família estava em pé de guerra. Eu falei pra Larissa que você ia contar essa história. Essa história é Ela me marcou pra caralho. Eu virei pra Larissa esses dias. Quantos anos você Muitos falou esse caso? E eu ele- achei Cara, incrível. eu cheguei mais cedo, Marina e Paula. Eu tava conversando com um dos rapazes aqui do estúdio, né? E aí eu tava falando pra ele querendo entender, né? O que é esse negócio do beleza humana e tal. Eu expliquei rapidamente, vou te cortar brevemente. Não, por favor. E aí eu me recordei dessa história. Eu falei, cara, será que foi a Paula que contou? É. Aí eu pensei e parei. Cara, eu acho que foi a Paula mesmo. Aí eu contei essa história que tinha uma família que Não, aí tinha... ela vai contar, não Que dá. enfim. E aí, que mudou a vida dessa nossa família. Aí você vai contar agora os detalhes dela, que eu não lembrava direito mais ou menos da história. Marcou, Mas me marcou, eu me lembrei disso aí. Você tá vendo? Você acredita? Também me marcou. Quando ele falou, eu falei, opa, aqui além da decoração, Exatamente, né? O negócio. é verdade isso. E ele disse que essa família mineira veio e os mineiros, as famílias são muito afetivos, né? E tudo acontece em ambientes muito específicos. Então, a família estava em pé de guerra. Saíram de uma casa, vieram para um apartamento. Aí, enfim, já muda todo o contexto, casa e apartamento, né? E daí, eles sentam com essa família e falam, eu quero escutar o que vocês querem. Lá em Minas, o que vocês faziam? Onde vocês se reuniam na casa? Ah, a gente se reunia em torno da cozinha, né? A mesa, né? A mesa também, simbolicamente, tem toda uma coisa muito bonita. Então, era na mesa, a gente conversava nos jantares. E o apartamento não tinha essa integração, não promovia isso. Então, onde foi a intervenção dele? Justamente trazer essa cozinha como grande protagonista da casa. E foi impressionante, ele disse... A cozinha resolveu, a família voltou a conversar, a se reunir, a ter esses momentos bons. Por quê? Porque a arquitetura, assim como o design de interiores, né, essa organização da casa, a gente tem que fazer pensando naqueles que vivem ali. Não é simplesmente para mostrar, aqui tá bonito, a mesa de design. Não, porque se a gente não consegue fazer o bem para as pessoas que ali vivem, o nosso trabalho foi pro brejo, né? Então, esse é um ponto. Então, essa organização, a forma de pensar, esse carinho em se arrumar para mostrar pro outro, né? Em fazer uma mesa bonita, em colocar uma flor, isso faz parte de pensar no outro, de sair de si, né? Isso não como tem Mariana nada a colocou. ver com ter muito dinheiro, né? Que também é um Absolutamente tabu, não. assim, que muita gente às vezes fica... Bom, é porque eu não consigo ter muitos utensílios na minha casa, ou consigo conseguir também arrumar comprar isso, aquilo, os outro. produtos de Os beleza produtos e tal, da os tops marca, lá. não sei o que Não tem das nada a ver, né? quantas. Nada a ver. Então, não tem absolutamente nada Não, a ver, né? não tem. Ó, minha mãe, a nossa família é uma família simples, assim. Ah, Danilo vai contar aquelas histórias tristes que a família era pobre. Não. Não, né? Nunca passamos fome, sempre morei bem, tranquilo, mas não tínhamos poder aquisitivo alto mesmo. Né? Minha mãe era cabeleireira, né? Um salãozinho de esquina, sei lá, 10 metros quadrados, uma salinha. Meu pai, um pequeno produtor rural. Foi sempre aos trancos e barrancos mesmo. As coisas não eram fáceis, de fato. Mas eu me recordo, pequeno, na minha infância ali, sei lá, 8, 10 anos de idade, todos os dias minha mãe ia na frente do espelho, passava lá alguns minutos ali, passando dezenas de creme, e não eram cremes caros, eram cremes super baratinhos lá, mas ela se cuidava. Cara, isso me marcou. Olha, eu lembro disso da minha mãe. Eu lembro disso da minha mãe. Ela se cuidando. Sim. Né? Mesmo não tendo condição financeira, sabe? Não, mas isso ela é um se grande cuidava. mito. Não, isso é um grande mito, né? As pessoas acham hoje em dia, por até ter muitas marcas de produtos, de skincare e tal, que precisa ser o mais caro e por isso que, né, não faço e tal. De jeito nenhum. Até nas próprias redes sociais fico sempre enfatizando que tem produtos acessíveis para muitas pessoas, de todos os preços possíveis. E, inclusive, tem uma seguidora que ela não é paciente e tal, mas é que eu tenho tanto contato com ela que ela já me mandou tantas histórias ali pra mim de como eu ajudei de alguma forma, conteúdo. Ela era uma pessoa que realmente ela não queria se cuidar, ela achava que por ela, assim, por que eu vou colocar uma roupa bonita? Pra quê?
né? Eu fico do jeito que eu quiser. Se eu quiser ficar o dia inteiro de pijama, tudo bem. Ela era desse tipo, assim, né? E aí me escutando, falando dessa importância que tem de estar ali, tendo autocuidado, não para ela mesma, mas até para o próximo, para ter boas relações, né? Para demonstrar amor Como um ao ato de próximo. serviço, um ato de Aí ela falou, bom, vou começar a investir em produtinhos que eu consigo, que dá certo e tal. Pegou umas sugestões lá, começou. E ela sempre foi me mandando relatos da transformação que ela foi Olha que tendo. legal, cara. E eu achei isso sensacional, porque assim, ela foi me mostrando assim, desde como ela melhorou a relação com o filho, que ela brigava, era um filho adolescente e tal, que ela passou a enxergar de outra forma a situação toda. A relação com o marido, porque ela era daquelas que ficava o final de semana, o marido fica o dia inteiro trabalhando fora e tal, não a vê praticamente, aí chega no final de semana, quando fica mais tempo com ela ficava com a pior roupa que tinha, né? Aquela roupa de, tipo, ficar em casa, que é a pior coisa que existe. A pior roupa que tem, a mais largada. Mais rasgada. largada, não se arrumava, ou seja, o marido sempre via ela daquele jeito. E aí ela passou a se arrumar pra ficar em casa mesmo, justamente porque a pessoa que ela mais ama ali, o marido dela, ela não vai se arrumar pra ficar com ele, mesmo que seja em casa, né? E aí ela passou em pequenos atos aí mudando certos comportamentos, até essa questão de arrumar toda a casa, colocar uma flor. Que faz toda a diferença. E isso foi mostrando, assim, sabe? E eu fiquei, sabe, vendo aquilo. que eu falei, legal. Olha o impacto. Isso, olha onde foi chegou. E faz rolando, mesmo, viu? né? E faz mesmo, de verdade. Você começa a puxar um fio, né? Cara, é um fiozinho que você vai puxando e vai tirando um monte de... É impressionante. eu sou E pra mostrar prova que não viva tem disso. nada a ver com dinheiro. Não, assim, absolutamente né? nada. prova viva disso. Até o exemplo que você deu da sua família, eu acho que é assim, a grande parte das pessoas tem essa origem ou vivem hoje ainda assim, né? E se a gente dependesse só do dinheiro para decorar a casa, meu Deus, o que seria? E são coisas muito simples que a gente pode fazer. Eu também tenho essa lembrança da minha mãe, que é a minha grande influência nessa questão de beleza, desse cuidado com a casa. Também nós não tínhamos recurso nenhum, eu nasci numa casinha de madeira, né? Que a minha mãe se esmerava naquilo que ela tinha, aquela toalhinha de crochê, sabe? Assim, um vasinho que ganhava, um bibelô aqui, outro ali, mas arrumando com harmonia. Isso é interessante porque a gente acaba treinando o olhar, né? Pra você ver que não é necessário tanta instrução, né? Porque é inerente do ser humano a beleza. A gente busca a beleza. A gente conhece a forma da beleza, né? Então, é possível que com um pouco de esforço, né, com uma constância, um sempre cair e levantar, a gente vá lá e arrume um cantinho da nossa casa, entendeu? Porque tem também a teoria dos vidros quebrados, né? Eu adoro essa teoria. Que é maravilhosa, né? Então, se a gente vê um vidro quebrado, ou até a sujeira, né? Uma sujeira, você vai lá, tá A porta sujo, quebrada, já, o trinco quebrado da quebrada. porta. Exato, a manutenção da casa, né? Então, você vai lá, tá bom, já tá assim, deixa, já assim, deixa. Aí vai acumulando, aquilo vai e você nota e não nota, aí isso demanda uma ação, né, nossa, de mudança, de ir lá e consertar. Então, é do ser humano a beleza. Então a gente consegue ver. E se o mundo nos leva, que é o que acontece hoje muitas vezes, né? Muito embora seja inerente, mas o mundo está nos levando a uma agitação e a uma dispersão tão grande que, bom, você não consegue mais nem encontrar a sua essência, né? Porque mas exige aí, um esforço. Exatamente. Só que aí, poxa, vale a pena esse esforço porque, precisamente, se o mundo nos gera isso, por exemplo, o nosso lar, ele deve ser contemplativo, né? Ele deve nos ajudar a levar a essa contemplação, a ser esse espaço de paz e de calmaria e de ordenar o espírito, Com né? certeza. E é interessante isso que você falou, Paulo, porque... e também o que a Marina falou. O que acontece? A busca pela beleza externa é um ato de amor e de caridade ao próximo, né? Vamos lá. Um exemplo bem prático. Eu vou falar um outro exemplo que você comentou sobre a casa, o vidro quebrado, né? A teoria dos vidros quebrados. A janela quebrada. O Bento, meu filho. Eu nunca esqueço. Pouco menos, acho, de 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos de idade. A gente estava aqui em São Paulo ainda, prestes a voltar para o Tocantins. Acho que um pouquinho menos de 2 anos. A gente estava numa missa e entrou um mendigo.
Cara, ele se assustou muito. Ele se assustou muito com o mendigo. Ele tava andando, o mendigo só tava andando. O mendigo não tava fazendo careta, não tava fazendo nada. Ele entrou. O olhar do Bento era um olhar de espanto, de medo, de repulsa. Não porque o cara tava fazendo algo mal pra gente externamente, assim, algo de fato, né? Mas de maneira indireta, ele tava fazendo mal pra gente, no sentido de, por não se cuidar, gera uma coisa ruim na gente. Não, então, assim, uma criança que não tem nenhuma razão, que não tem nenhum grau de consciência, que ninguém falou nada pra ela, já demonstrou uma repulsa. Ao passo que quando chega alguém super organizado, ou até mesmo uma mulher bonita, eu lembro que teve uma vez que a gente estava lá em Tocantins já, e tinha uma moça bonita na missa também lá, e ele ficava olhando pra moça bonita o tempo todo, bem pequenininha ainda, não era, estava uns 3 anos talvez. Olhava, acho que a Larissa estava do lado, não vai recordar. E aí a Larissa, no Bento não para de olhar pra aquela mulher. Para de olhar pra aquela mulher, não sei o quê. Eu falei, menino, não tem 3 anos de idade, tá cobiçando nada. Mas enfim, olhava, e você via que é um olhar que chamava a atenção dele. Caramba, uma criança, sem razão. E a gente, com toda a razão, com tudo aquilo que nós temos, né? Então... Que não é no sentido... Mas isso nada, não é no sentido nada sensual, pessoa, nada de nada disso. E mesmo do caso lá do mendigo, né? E que não é no sentido de que... Sim, poxa, a pessoa tava lá normal, realmente. Até a gente vai ali tentando explicar pro filho que, olha, meu filho e tal. Sim. Mas isso mas isso é pra demonstrar que, bem, existe, querendo ou não, existe sim um padrão de cuidado, que é o normal. Não adianta, isso não pode ser que considerado não é um padrão, né? É a correto. normalidade do negócio, né? O normal é você se cuidar e você realmente se empenhar pra isso, né? Pra você conseguir se apresentar de uma maneira agradável pra todos os que estão ao redor, né? Existe ordem, né? Existe hierarquia das coisas, né? E isso hoje precisa ser dito, né? Então, enfim, se a gente voltar um pouco na própria criação, né? A criação, ela teve uma ordem, né? Deus ordenou tudo, né? O Criador, na hora de criar, ele foi colocando as coisas, né, no seu devido lugar, e no fim ele viu que era bom. Então tudo tem uma ordem, tudo tem um padrão, né? E que bom que isso existe, porque isso nos ordena, isso nos dá paz, né? Então esse cosmos, e a casa é o nosso microcosmo, né? Onde a gente pode ser protagonista de fato e arrumar o nosso canto, né? Aliás, cosmético vem disso, né? De colocar em ordem, né? Exatamente, sim. Isso daí Então, a gente precisa parar, olhar o nosso entorno, né? Contemplar o que a gente tem de bonito, né? Olhar para a natureza. Como que eu treino o olhar? Como que eu treino o meu olhar para a beleza? Olhando a natureza, né? Infelizmente, a gente vive em ambientes, né, feios, né? A cidade virou uma coisa... Você tem alguns bolsões de beleza, mas é olhar para a natureza, né? Ver uma flor, né? A beleza tá ali. A gente não precisa ir muito longe, não precisa ir no Louvre, né? Não precisa... Claro, quem puder vá, né? Quem puder vá, porque merece ser visto, né? Mas não é que não vai poder ter um olhar treinado se não for. Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso a tanta coisa. Mas a gente pode trazer essa beleza para dentro da nossa casa, né? A gente pode ir ordenando a nossa casa para, como falei lá no começo, o nosso interior também possa se ordenar. E assim, eu sou como homem, né? É claro que a mulher ela tem esse ímpeto muito mais aguçado, né? Essa sensibilidade. A gente comentou isso no último episódio, né? Uma da sensibilidade feminina, né? E me impacta muito essa sensibilidade, né? Tanto no cuidado pessoal quanto no cuidado da casa. É claro que nós homens, nós ajudamos nesse processo, né? E a figura da minha mãe, ela me ajudou muito nisso. Minha mãe, além de se cuidar, ela se cuidava muito bem da casa também, ao mesmo tempo. Então, eu sou um cara extremamente enjoado com organização, com limpeza. Sempre fui, porque sempre vi a minha mãe muito preocupada com limpeza, né? A gente morou por 2 anos na fazenda, né? Até meus 2 anos de idade, minha irmã tinha 5 anos de idade, a gente morou na fazenda, né? E na fazenda, eu lembro, assim, já não no período que eu morava, mas depois a gente ia com grande frequência quando mudamos para a cidade. Eu lembro que minha mãe cuidava muito bem. O chão era chão de cimento queimado, O vermelhão. Exato, e aí tinha que passar Cera. Cara, se eu pisasse nesse lugar, meu irmão, Ai, meu Deus. meu Deus do céu, apanhava mesmo. E da preocupação dela de deixar tudo muito bem organizado. E ela sempre
Cara, não tinha dinheiro, ela botava uma sacola na cabeça, um creme, não sei o que, pra deixar os cabelos melhores. Colene. Cara, ela fazia, exato, ela fazia tudo isso aí, entendeu? E não tinha dinheiro, não tinha nada, morava era na roça, casinha. Babosa, cansei de pegar babosa pra minha mãe, cansei de pegar babosa. Vai lá no céu, na sua avó, eu nem sei, na vizinha, não sei lá do que. Traz uma babosa que eu vou hidratar meu cabelo hoje. Eu ia buscar pra ela. Pronto. Então, assim, o que é interessante disso, né? Eu busquei essa essência e o que aconteceu? Quando eu casei com a Larissa, né, quando nós começamos a nos relacionar, a Larissa tem a criação dela, não tem as mesmas percepções que eu tive, né? Então, enfim, cada um com seu temperamento e tal, suas diferenças, né? E a Larissa, ela não tinha essa mesma preocupação que eu, na ordem ou na limpeza. Gente, calma, não é uma crítica, gente. Não, eu sei. Não tem crítica. Não, eu sei, mas é só um pequeno comentário. Não, eu organizava minhas coisas e tudo mais. Gente, mas é porque o nível de organização do Danilo é outro nível. Parece que eu era desorganizada. Não era isso. Hein? Olha, não, mas assim, ela não deixava roupa no chão, ela não deixava sapato no lugar. Não era assim, isso. Foram anos pra eu chegar no patamar de hoje. Exato. Ele considerar que está ok, assim. Não, mas é uma coisa meio doentio, eu tinha que controlar o negócio, porque senão eu ficava feio de jeito. Depois mas ele entendeu que a gente se comunicou muito bem, a gente conseguiu ajustar as coisas. Aí ele soube eu diminui um pouquinho, ela subiu não que ela era ruim, ela subiu mais ainda, porque ela já era organizada. E ele passou a ter um pouco mais de delicadeza pra falar. Importante, né? Um colérico falando é meio complicado quando a coisa tá desorganizada. Mas enfim, então esse cuidado não era do mesmo nível de exigência do que eu cobrava dela, né? E é incrível como foi a mudança de todo esse processo, né? Então, quando a Larissa veio para São Paulo, então a gente começou, depois que se casou em Tocantins, ela começou a perceber esse nível de exigência meu quanto à limpeza e de organização, e ela foi tomando mais cuidado ainda com cada um desses detalhes, né? Ela foi percebendo que, falava, não, o Danilo é meio paranoico esse negócio aqui, né? Então vamos tentar ajustar as coisas para que ele fique menos um pouco. Não, deixa eu só contar uma curiosidade. Depois que a gente casou e veio pra cá e tal, é a primeira diarista que foi lá fazer uma limpeza na casa, né? Ih, mas eu sou enjoado. Aí fez a faxina, tá, tudo ótimo. Tchau, e eu, tchau, fulano, tudo lindo, gostou, amei. Gente, amei, tava tudo ótimo. Minha casa dava um brinco. Quando o Danilo chegou, não, tudo bem, entrou, casa ali, ótimo. Aí não passou muito tempo, aí começou, né? Andar, e aí ele vai olhando assim, fiscalizando, né? Foi andando. Passando o dedo nas coisas. Não sei o que lá embaixo. Aí ele me arranjou, que eu não lembro se era em cima da geladeira, em cima da coifa e tal. Ele pensou, mas ela não limpou aqui. Eu falei, amor, pelo amor do céu, mas não é possível um negócio desse. Aí depois eu vim entender que realmente, assim, aí eu já passei assim, ele é o fiscal, ele passou a ser o fiscal das coisas lá. Mas é interessante. Né? O nível de exigência era mais alto mesmo. Mas enfim, o que eu quero chegar? Eu quero mostrar que é justamente a questão dessa busca do equilíbrio familiar, marido-mulher, né, dessa busca constante de melhorar as condições dentro do lar, ou até mesmo as condições próprias, né? Ela sempre foi muito bem arrumada também, tudo, vou entrar nesse aspecto já. Mas a limpeza da casa, dos cuidados, tudo, a Larissa foi cada vez aprimorando mais. Agora que a gente está em Tocantins, cara, o nível que ela tá de organização hoje, ela é muito maior do que o meu já. Então, assim, hoje, porque, por exemplo, eu tava olhando esses dias atrás, as crianças brincam lá na sala, a porrada de brinquedos sendo do carpete, tudo mais, os travesseiros estavam pro canto, outro pro outro. Capaz que eu vou arrumar isso antes de dormir, tá lá 9h30 da noite, apaga a luz e eu vou pro quarto e vou dormir. Fazer a ronda. Caramba, ela vai lá não, esse travesseiro tá fora do lugar, tem que colocar o travesseiro no lugar, vai lá e coloca o travesseiro em cima do lugar e tudo, né? Mas eu posso fazer uma confissão do que eu faço isso, mas por isso que é assim, né, que a gente tem... Eu penso assim, aí já várias vezes assim, eu me dá vontade de eu ignorar também, né? Sabe que a gente fala, bom, né, minuto heróico aqui pra arrumar isso aqui e tudo, né? Mas, aí ele é o primeiro que levanta e vai lá pra sala. Aí eu falo, poxa, ele vai acordar amanhã de manhã, vai chegar na sala, a sala vai estar essa zona aqui, pra gente, já começa o dia sem paz de espírito, entendeu? Assim, porque acaba que, né, você vê aquilo, e aí eu falo, não, vamos organizar, porque, né, que coisa boa é você começar o dia com as coisas já, assim, mais em ordem, né? E a gente tem que ter esse olhar mesmo, né? Para os que estão ao nosso redor. E são pequenos detalhes como esse, né? É isso que a gente tá voltando a falar. Nós não estamos falando de grandes coisas, de grandes aquisições, de muita coisa para organizar o seu coração. São pequenos detalhes. Isso é a beleza da ordem. Isso é uma beleza do cotidiano que impacta a alma, impacta as relações e que faz diferença, né? Fora o cuidado dela, né? Que o autocuidado dela hoje, assim, sempre foi, né? Mas... eu percebo mais detalhes ainda hoje, né? Cara, não chego em casa que a Larissa não tá desorganizada muito. Alguns sempre, se tá já vamos pensar, já tá tarde, colocou pijama, mas nunca é pijamas
aqueles engonçados, sabe? Sempre é um pijama bem bonito e tudo mais. Cara, é incrível isso. Então, quanto homem, né, a gente preocupa isso, né? Eu vejo que são atos de caridade e de amor dela, no cuidado próprio, no cuidado da casa. Cara, isso me inspira muito a querer fazer o meu melhor quanto homem e esposo, né? E assim, me sinto obrigado, mesmo que eu esteja cansado, estafado, enjoado, assim, teve problema no trabalho e tudo. Mas eu me sinto a obrigação de arrefecer o coração, acalmar, falar, cara, eu tenho que ajudar aqui, fazer isso, fazer aquilo, alguma coisa. Então é incrível isso. O despertar, para eu me tornar uma pessoa melhor, é muito, se torna muito mais forte, porque eu tenho alguém ao meu lado que me estimula a isso, né? Sim. Então, isso é incrível, cara. Esse cuidado que vocês têm com a casa, com o autocuidado, assim, muda a vida do homem. Agora, por exemplo, assim, Marina, né, a gente falando da importância realmente desse autocuidado e tudo isso, né? É evidente, já está claro aqui hoje, né? Mas existe um limite, né? Existe um limiar ali entre o que é bom, né? Sim. E o que se torna exagerado. E nós vemos hoje também já muitas pessoas indo para o lado exagerado, né? O exagero no autocuidado, assim, o exagero nos procedimentos. E você já vê que tem ali uma distorção de imagem, enfim. Sabe, qual é esse limite, assim, entre o que é razoável e quando já passa a ser exagerado, assim, na sua percepção? Dá pra gente analisar de vários aspectos, assim, isso, né? Mas o principal, eu acho que, assim, é a finalidade com que você está fazendo aquilo, é o principal. Então, quando ela começa a ser, por exemplo, uma busca incessante em fazer procedimentos estéticos, primeiro, buscando uma beleza irreal, talvez que não exista, mas que alimente só o seu próprio egoísmo ali, então já é uma busca que já começou errado, né? Já é uma coisa que tá fadada a dar errada, né? Agora, outra coisa também completamente diferente é quando a pessoa tem, às vezes, já até um transtorno de imagem, uma doença mesmo ali, que precisa ser tratada e tudo. E o problema que eu vejo hoje, de verdade, o problema até, o Danilo deve até observar isso, é que os profissionais, dermatologistas, cirurgiões plásticos e todos os outros que trabalham com isso, muitas vezes eles não têm noção de beleza real, verdadeira. Até por falta de contemplação do que realmente é belo, do que da natureza em si, que a gente estava comentando. Sim. Então, os próprios profissionais, infelizmente, começaram a perder um pouco a noção. Porque essa história de fazer procedimento ganhou muito mais fama depois que começou a ter a história da harmonização facial. Por quê? A gente observando o que é belo, né, inclusive em proporções da natureza e tal, chegou-se àquela proporção áurea e que foi se observado que pessoas consideradas muito bonitas, com rosto muito bonito e tal, elas tinham várias dessas proporções em vários locais do rosto. E aí que foi criada uma máscara, um cirurgião plástico, inclusive, que criou essa máscara, e que ele falou assim, então todo mundo que tiver essa proporção vai ser considerado uma pessoa bonita, porque a proporção aos nossos olhos traz uma beleza. E aí que começou a história de fazer preenchimento para deixar todo mundo daquele jeito. Para enquadrar nessa proporção aí. Para enquadrar na proporção. Ideal. Então, só que daí o que aconteceu? Pessoas que não têm, às vezes, noção, né, de beleza, vão utilizar algum padrão, virou a padronização facial. Padronização. E que é totalmente não belo. Né, ao nosso olhar é muito estranho, são coisas estranhas. E as pessoas ficam iguais, né? Ficam tá iguais. Cara. Exatamente. E com as mesmas distorções. Exatamente. Só que daí o problema geralmente a pessoa, paciente, pessoa já tem talvez algum distúrbio ali, não consegue enxergar uma realidade e ela encontra um profissional que também não está preparado. Então, por isso que hoje, até com colegas dermatos que trabalham com isso e tal, eu sempre fico falando, mas vocês precisam saber mais o que é realmente belo, assim, realmente o que traz uma beleza, e não olhar para o que você está enxergando hoje e que é considerado belo pelas pessoas. Então, a gente precisa estudar mesmo, sabe, sobre isso. Com certeza. Porque em todas as profissões que trabalham com alguma coisa externa e tal, a gente acaba, às vezes, perdendo um pouco. Se a gente for se deixar levar, assim, né, pela rotina e tal. E, nossa, a massificação ali do trabalho, né? Exatamente. Mas só faz, assim, claro, que também tem, né,
Ou às vezes só se preocupa mesmo com a questão do financeiro, né? Exatamente. E aí, então é mais um aqui, faz o que quer, né? Um grande Nossa, meu Marina, grande você problema. falou uma coisa interessante, né? Do padrão e da padronização, né? Isso a gente também pode falar um pouco na casa, né? Porque o padrão, ele existe, de fato. Mas padronizar, deixar tudo igual, não é o ponto. E isso é uma coisa que a gente vê muito também na decoração, onde as casas acabam ficando como que um showroom de loja. Né? Então, eu acho que isso tem muito a ver, né? Você trata tudo como um produto. Tudo é produto. Então, o produto é o meu rosto. Né? Eu quero ficar desse jeito, eu quero isso daqui, né? E isso é péssimo, né? Porque a beleza, né, nas nossas características, na nossa dignidade, né? E a casa, isso é muito interessante, né? Porque muita gente não traz personalidade para casa, porque não tem memórias. Exatamente. E a casa mais legal, a casa mais bonita, mais interessante é quando a gente tem boas memórias e a gente traz isso em formatos nos objetos, nos quadros, né? No seu jeito ali de arrumar as coisas, né? Então, quando você falou essas duas, eu falei, caramba, é isso. Como transborda, né? Muito. Como transborda para outros aspectos. Então, assim, essa decoração com memórias, né? Tem uma frase que eu acho muito bonita, tem num livro de decoração que eu gosto muito, que fala assim, que a decoração... os objetos de decoração formam a frase da nossa casa, assim, né? É uma frase que a gente vai escrevendo quando a gente vai colocando os nossos objetos e as nossas memórias. É a narrativa da nossa vida, né? Então, é isso. Eu não quero estar igual a todo mundo, né? Porque a minha casa é a minha casa, é a casa da minha família, né? E essa beleza de cada um é único. E trazer essa identidade, não perder essa identidade pra ficar com a cara cheia do padrão lá, da máscara do médico. Não, e é interessante essa questão que vocês comentaram. Primeiramente, o exagero da parte dermatológica, sobretudo os preenchedores e tudo mais, né? Eu acho que deu um boom, agora o pessoal tá caindo na real de novo. Fala, poxa, eu tô parecendo um leão aqui, de tão inchado que eu tô. Tem gente que fica parecendo o Johnny o Bravo, né? Mais ou menos, horrorosa, mais ou né? menos isso. Exatamente isso. E aí, é interessante que isso dentro da cirurgia plástica, ela também é bem real, sabe? É engraçado que no começo, quando eu comecei a atender lá em Tocantins, chegava-se muitas pacientes com esses tipos de pensamentos. Primeiramente, vamos pensar, o exagero lá é quanto ao tamanho da prótese, por exemplo. Doutor, quero colocar um peitão assim. Depois eu falava assim pra ela, então você vai ter que procurar um profissional. Porque eu não vou colocar. Olha o teu tamanho, olha a tua proporção, olha a tua estrutura. É incompatível com a tua realidade isso aí, né? Mas eu quero que todos saibam que eu fiz. Tranquilo, filha, você coloca um adesivo na testa. Eu fiz cirurgia plástica. É mais fácil do que você fazer isso. Então, assim, sinceridade um pouco mais diferente, né? Mas brincadeiras à parte, lógico que eu não falava com esse tom, mas é o seguinte, o que eu quero falar? Às vezes as pessoas elas querem tornar expressivas puramente pela matéria. Puramente pela matéria. Eu e a Larissa conversávamos no episódio anterior sobre isso. A forma de nós impactarmos a vida das outras pessoas inicia-se pela aparência externa. Porque, obviamente, quando vocês começaram a flertar com seus esposos, eu com a Larissa, você com o Rafael, Marina, você com o Dani, Paula, óbvio que a primeira atração é o olhar, pô. Poxa, A primeira coisa que você tá vendo. É a primeira coisa que eu tô vendo. Primeiro. Larissa entrou na academia, eu falei, caramba, que é aquela morena, eu vou casar com ela, viu? Na academia. Na academia. Então, quando eu ver aquela morena, tipo assim, aqueles filmes, cabelão balançando. Eu falei assim, vai ser a minha esposa, essa daí. Brincadeira. Mas assim, me atraiu o olhar na hora, porque achei bela, bonita, né? As proporções eram equilibradas, a harmonia que ela trabalhava ali, porque se cuidava muito bem, estava bem cuidadosa e tudo. Então, me chamou a atenção, primeiro pela beleza externa, né? E depois, quando eu fui conhecendo, fui entendendo que a beleza interna dela era muito maior do que a beleza externa. Então, isso me impactou de uma maneira gigantesca, né? Então, assim,
A nossa percepção dessa realidade completa do paciente, quanto cirurgia plástica, quanto dermatologia, a gente vê que esses exageros, às vezes a cara dela tivesse inchadona, lá cheia de preenchedores e tal, cara, às vezes não iria me impactar da mesma forma, né? Sim. Então, uma distorção, cara, não ia trazer paz pra mim, né? A beleza de verdade traz paz. Você olha e fala assim, caramba. Ela organiza o espírito, né? Cara, aí eu vou falar pra vocês três. Pô, que legal estar aqui na presença de vocês três. Pô, muito bem vestidas, uma elegância, um olhar diferenciado, você vê alegria no olhar, a forma de falar. Cara, graças a Deus que eu tenho essa oportunidade, né? Agora, se nós estivermos aqui com uma pessoa que não tivesse essa mesma capacidade, ou com procedimentos estéticos extremamente exagerados, com roupas que não mostraria a essência do coração delas, né? Então, que às vezes chamaria a atenção nossa porque estava tudo muito encurtado e o coração mais ainda. Então isso desequilibra a gente perde quando vamos pensar, chega uma mulher com roupa muito curta perto de mim, cara, eu me desequilibro. Por quê? Primeiramente, não me desequilibro por atração dela, porque eu tenho que me cuidar para que o meu olhar não atraia para ela. O cuidado com o meu olhar, porque eu respeito a minha esposa e o meu olhar não deve jamais olhar para isso. Por mais que o meu instinto masculino, a minha carne me instigue a isso, mas por uma ordem no meu coração, por um motivo muito maior do que eu, por um desejo de amá-la e respeitá-la por toda a minha vida, eu deixo de olhar. Falo, cara, não vou olhar. Por mais que a sensibilidade esteja ali me aguçando a fazer isso, né? Ou seja, me gerou uma desordem, pô. Eu tenho que me esforçar para não olhar pro negócio. Exatamente. Olha que desordem, entendeu? Ao passo que se vocês passassem, cara, eu olharia com todo respeito. Que elegância essa mulher, gente. Olha que beleza, gente. Olha, isso é legal. Você percebe? Respeito comigo ao vocês duas passarem perto. Que eu não conhecesse vocês. Poxa, vocês estão me respeitando de alguma maneira e eu consigo respeitar mais ainda. E o olhar mais respeitoso também. Não é machismo aqui, olhar machismo aqui, pelo amor de Deus, gente. Não é isso. Mas é respeito. Respeitar o outro, né? Então, todos esses desequilíbrios, né? Então, a mulher que é um peitão muito grande, cara, isso não vai te gerar. Vai te gerar um desconforto. Logo mais, daqui a pouquinho, tá esse negócio pesando em você falando, aquele médico sem vergonha botou um peito que não consigo nem carregar. Mas é exatamente isso. É exatamente isso que vai ficar, um desconforto, porque é desproporcional à realidade daquela pessoa. A mesma coisa, hoje está em voga, né, a fratura de costela para dar mais cintura para a mulher. Hoje está estourado esse negócio aí e tudo mais. Caramba. E tudo, fraturar a costela e às vezes fratura 1, 2, 3 costelas, tem gente que arranca mesmo. Eu falo assim, cara, peraí. Caramba. Vamos para pensar, né? Tudo bem, a cirurgia em si já é um procedimento muito agressivo às vezes, né, e tudo mais. Pô, cara, mas até que nível isso vai gerar uma coisa boa para essa pessoa, né? Você tem que tem que quebrar uma estrutura óssea, negócio e tudo mais. Enfim, até que ponto isso vale, né? Aí eu vou fazer uma pergunta para os médicos. Quero dizer, quando chega um paciente assim, se chega, né? Não sei se é um fio. Como que vocês conduzem de alguma forma para mostrar esse outro lado? Eu posso falar assim do meu lado, porque agora não mais, porque eu percebo que eu atraio até pelas redes sociais pessoas que são semelhantes e que pensam da mesma forma que eu. Mas já teve muitas épocas de vir pacientes que queriam lábios gigantescos, fazer a harmonização facial que eu achava que não ia ficar legal, que ia ficar horroroso e tal. E aí, como que eu abordo? Porque assim, eu sei que se eu falar assim, eu não vou fazer, ela vai sair e vai fazer no próximo lugar imediatamente, porque qualquer um vai fazer. Pensando até lado financeiro. Só pagar que eu faço. Exato. Mas eu insistia com ela, eu ficava ali 1 hora, eu usava a consulta inteira para convencer de que aquilo não era o certo para ela. Entendi. Não era o ideal. E por que eu queria, né, tava explicando isso tudo. E normalmente era bem sucedido. Que bom. Porque daí eu explicava o que ela tinha mais indicação, né? Sim. Porque normalmente as pessoas buscam, às vezes, preenchimento por ter resultado mais imediato e tal. Mas, muitas vezes, a gente quer dar aquela sustentadinha no rosto e tal, mas dá para ser de uma forma mais natural e que realmente tenha benefício futuro, que é estimulando colágeno, com procedimentos e tal. Então, eu fico conversando com ela para ela entender que não vai ficar legal e aquele tratamento em si, primeiro, não vai repercutir de uma forma boa para ela, para a imagem dela,
E no futuro eu não tô prevenindo nenhum envelhecimento, inclusive. Né? Eu só tô enchendo ali o rosto. Sim. Então, eu convenço ela dessa forma. Você acredita que teve uma vez que veio a mãe, era minha paciente, e trouxe a filha de 19 anos, Super que novinha. super novinha, que começou a faculdade no meio da pandemia. E a filha, porque estava tudo fechado ainda tal, a faculdade era totalmente online. E a filha passava a usar filtros de Instagram, filtros de rede social, assim, tal, para conversar com os amiguinhos lá da faculdade. E aí a faculdade ia voltar presencial. Não. E aí Já a imagino. mãe, no desespero, levou a menina lá pra mim. Ela não falou nada. Ela não me falou menina nada. Não, a mãe não chegou, não falou nada. nada. Só jogou a menina lá pra mim e falou Vai. assim, doutora, conversei. Aí a menina falou assim, doutora, é assim. Os meus amigos me conhecem desse jeito. Daí ela me mostrou Mentira. a foto com o filtro. Que era, assim, outra pessoa. Não é que, tipo, dá uma ajudadinha, né, na textura e tal. Outra pessoa. E agora eu vou voltar pra faculdade e vai ser presencial. Caramba. E aí eu quero ficar igual assim. Porque eles não vão... O que eles vão achar agora de mim? Aí eu só olhei pra mãe. Caramba. Sabe quando você fica em choque? Daí eu olhei pra mãe, aí a mãe falou, eu falei. Ela só, assim, eu falei, mas ela não me escuta. Daí por isso que a mãe levou, né, até pra filha ouvir de um profissional que ela confiasse e tal. Daí, de novo, foi 1 hora inteira praticamente conversando, explicando que, primeiro, por mais que nem a gente quisesse, ela ficaria daquele jeito. E eu jamais faria aquilo, né? De transformá-la em outra pessoa ali, que não faz sentido nenhum. Nenhum. Né? Então, esse nível, assim, que fica... Graças a Deus não são frequentes, mas isso que a Marina falou é muito bom, Paula, sabe por quê? A rede social nos ajuda muito nisso aí. Já filtra. Então, eu tive isso muito no começo, essas mulheres que desejavam muitas coisas, um peitão grande e tal. Hoje, as pacientes já chegam e falam assim, doutor, eu sei que o senhor não gosta, mas será que mudaria? Mas tento. Mas já, não, mas assim, já com tudo Já construído na cabeça abertas delas. pra E conclusão facilmente, dele. hoje eu não tenho mais dificuldade de convencer absolutamente nada. Eu vou falar, doutor, ela chega e fala, doutor, eu confio no senhor, o que o senhor indicar tá tudo certo. Tá? É isso aí. Então, mas esse é um problema, né? Que é a distorção de autoimagem, né? Já é uma doença psiquiátrica mesmo, uma pessoa que tem que ser tratada psiquiatricamente falando, né? Fazer terapia e tudo mais, porque senão entra em parafuso. Então, a cirurgia plástica, a dermatologia, acaba que a gente trata também muitos pacientes psiquiátricos também, que tem problemas. Ó, eu fui impactado há pouco tempo, pra você ver. Há menos de um mês, talvez, eu atendi uma paciente de 19 anos também, 18 a 19 anos, foi com a mãe. Paciente super obesa, né? Tipo assim, obesidade mórbida mesmo, né? E, enfim, não é o cirurgião plástico que vai resolver aquela situação, né? Obviamente, né? Mas elas tinham uma certa consciência disso. Chegando lá, eu sempre respeito. Se chega as pessoas obesas lá pensando que o cirurgião vai resolver a vida delas, cara, eu acolho demais essa pessoa, porque eu sei o quanto ela sofre. Eu sei que a obesidade está destruindo a vida dela por vários motivos, né? E aí eu tento acolher muito bem essa pessoa. Cara, eu quero abraçar ela mesmo e falar assim, poxa, eu não vou resolver o problema agora, mas eu quero ser um grande apoiador. O que vai apostar as fichas em você, que você vai sair dessa, vai tratar, vai fazer cirurgia bariátrica, vai fazer o que tiver que fazer para recuperar o peso ideal. Então, aí eu já estava construindo essa realidade na minha cabeça. E aí a menina quase não falou nada, né? A mãe sempre conversando por ela e tudo mais. E ela falou assim, doutor, mas eu tenho que te contar a verdadeira história. Aí eu... Opa. Não, claro, pode contar, fica à vontade, tudo mais, tudo certo. O que está acontecendo e tudo mais. É o seguinte, a minha filha, ela foi abusada desde a infância pelo avô. Nossa. Aí é duro. Putz. Aí você fala assim, meu Deus. a alma dela tá dilacerada, né? Cara, e assim, não abuso de carinhos, né? Abuso mesmo, de fato. Desde os 5 anos de idade, por anos e anos e anos, né? Foram descobrir já na adolescência dela essa realidade. Aí, pois é, doutorinha, ela come compulsivamente, tudo mais, ela tá fazendo tratamento e tudo, né? E a menina balançando a cabeça assim, meio com um sorrisinho de lado, né? É isso mesmo, doutor. E o cara, o que eu vou fazer com isso, velho? Como é que eu vou fazer isso aqui? Aí,
eu peço, Deus, aí eu, no meu coração eu vou conversando e vou pensando, Deus me ajuda a falar coisas que ajudem alguma coisa aqui. Me ajude aí, por favor. Cara, eu sou cirurgião plástico, tô ali diante de uma realidade duríssima, que nem as melhores pessoas sabem o que falar nesse momento, nem os melhores, né, enfim. E aí você vai pensar e falar assim, olha, infelizmente eu não tenho a possibilidade de ajudar ela nesse momento, né? E aí eu vou contar toda essa história. Cara, eu passei quase 1 hora lá conversando tudo, explicando quais são os caminhos, quais são as possibilidades e tal, que eu estaria lá torcendo, tá? Que a partir daquele momento ela é minha paciente até ela conseguir toda essa realidade, não precisa se preocupar com nada e tudo, né? As portas estão escancaradas para ela, mas a dor de sentir isso aí, cara, e saber que a profundidade de tantas alterações corporais, né? De tantas distorções de autoimagem, de tanta coisa pesada que tá por trás, Sim. né? Às vezes não te contou o porquê que ela estava usando esse filtro. Claro que às vezes pode ser uma futilidade, uma besteirinha de nada, mas às vezes ela está lá trazendo coisas lá desde a infância dela, que não teve oportunidade de contar. Então é difícil. Então as pessoas elas tentam realmente encontrar a felicidade nessas vias, né? Isso demonstra a nossa responsabilidade com a vida daquela pessoa. É por isso que eu queria falar da beleza humana, porque não é só um corte e costura. Tirar a pele e costurar, colocar uma prótesinha, não é só fazer uns preenchedores, fazer um estimulador de colágeno, uns aparelhos, não é só isso. Você está mexendo com aquilo que é o mais valioso da pessoa, que é a busca pela felicidade. Sim. Todo mundo busca constantemente a felicidade aqui na Terra. Mas onde está essa felicidade? Né, meu amor? As conquistas materiais, elas passam rapidamente. A conquista do preenchedor, do rostinho belo, se você não se cuidar por 2 anos, logo reduz de novo. A cirurgia plástica, se você não se cuidar, se alimentar bem, fazer uma atividade física, vai engordar de novo, vai cair a mama, vai ficar todo petecado de novo, vai perder tudo. Isso mostra o quanto somos perecíveis, né? Então, caramba, temos que ir mais a fundo. Sim. E também, nesse ponto, né, e também, por exemplo, acompanhando muito a Paula, né, eu também tenho aprendido cada dia mais, né, sobre isso, que não é só contratar um designer de interiores para ir com você na loja e escolher para sua casa virar um showroom, entendeu? Não. Mas aí tá o desafio também de você encontrar bons profissionais, né, que vão te ajudar a trazer a verdadeira beleza para sua casa, a fazer a gente enxergar assim, o sentido, como a casa pode ser mais aconchegante, né? E aí eu fico vendo assim, meu Deus do céu, parece que tudo que eu aprendi, assim, nada faz sentido. Aí você descobre, poxa, acho lindo, sei lá, né, o piso X. Aí de repente você vai conversar, então, olha, porcelanato que imita mármore não dá certo, ou não sei o que lá que imita, não sei o que lá não dá certo. Que não sei o que, porque hoje em dia é essa história também, porque como não dá muitas vezes pra ter o original, né, e não, pega outro que imita, não sei, o falso que imita o real, mas tipo, é melhor não ter do que pegar o falso que imita o real, né, e até pouco tempo eu assim, super válido, né, entendeu? Então fala um pouco disso também, né? Que é algo que tá muito... Simplesmente é o que a gente vê, né? Acontecendo. Mas muitas vezes é melhor você ficar com menos, sem dúvida, mas que seja real, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala das coisas materiais, né? Que são usados na casa, isso é muito bonito, né? Não é frescura. Porque tem gente que fala assim, nossa, mas veja bem, não é. Porque tudo comunica alguma coisa. Absolutamente tudo comunica. Então, quando a gente começa a distorcer isso, a gente vai distorcer, de novo, a nossa percepção, né? O nosso interior. Então, por exemplo, uma pedra, ela tem um toque, ela é fria. Então, ela te comunica isso. Ela é dura, ela te mostra isso, né? A madeira, ela é quente, ela é aconchegante. Se a gente pegar a própria simbologia da árvore, né? Que da onde vem a madeira, a árvore, ela abriga, né? Ela acolhe. Então, a madeira, ela tem esse aspecto, né? Do acolhimento. Então, quando a gente quer aconchego numa casa, a madeira é onde a gente vai buscar. O tecido, a mesma coisa, né? A gente tem um tecido mais fresco, como o linho. O linho... eu tenho uma amiga muito querida que discorre sobre o linho maravilhosamente bem. É um dos tecidos, das texturas mais antigas que a gente tem, né? O sudário é um linho, né? Então,
ele também te comunica alguma coisa, ele é fresco, ao mesmo tempo que ele é leve. Então, o que é importante e é algo tão humano? Os sentidos, né? E aqui a gente precisa valorizar os sentidos, né? E quando a gente começa a confundir essas coisas, isso também vai nos bagunçar, né? A luz é uma coisa que eu falo sempre. Luz amarela, isso regula o nosso ciclo circadiano, né? Por que a gente tem tanto distúrbio de ansiedade? Eu entrando já na seara dos médicos. Porque a gente tá com tudo desregulado, né? A gente tem a questão da luz azul, né? Eu falo, Deus não fez a luz branca, a luz de 6.500 kelvins, né? Que é como a gente mede a temperatura da luz. Se você olhar para o sol, se você olhar para a chama de uma vela, para o fogo, você vai ver que é uma luz amarela, né? Que é uma luz confortável, né? Que vai te fazer bem, que vai te acalmar. A gente não tem a luz branca. Inclusive, tem estudos que falam do quanto a luz branca interfere no próprio autismo, né? Que deixa a pessoa muito agitada, né? Então, pouquíssimos ambientes, talvez uma sala cirúrgica, a gente vai ter a luz branca, mas na casa, no quarto, talvez uma luz um pouquinho mais neutra na cozinha, que é uma área de tarefa, mas percebe que a gente começou a trazer muita artificialidade para nossa vida, e não só nos materiais, mas em muita coisa, né? Como a gente estava falando do rosto e tudo mais. Então, todo o material, ele vai te comunicar algo. Por isso que é importante a gente ter o que é real. E como a gente está fugindo da realidade, meu Deus do céu, né? A gente, e fugindo em vários sentidos. Então, por isso que alguns profissionais, claro, esteticamente, uma madeira, uma pedra de verdade, ela é muito mais bonita do que o que imita, sem sombra de dúvida. Mas percebe a confusão, até falando do material, porcelanato que imita madeira. Você olha, falou, madeira, porque tem umas imitações muito maravilhosas, assim, muito, muito bem feitas. Só que aí você toca, é um toque frio. Opa, peraí. Gente, isso dá um bug na cabeça. Por mais que a gente não perceba, né? Muito Por mais que não perceba. Nossa, Fala, opa, peraí, eu não tô sentindo o material. Outra coisa polêmica, mas que a verdade precisa ser dita. Flor artificial. Pelo amor de Deus. Sim. Amor, vou jogar nossas Para flores, com hein? flor. E elas são não, boas. Aquela lá. Não, é isso. E elas são bonitas pra caramba. Eu paguei caro no lá em casa. É E é bonita pra caramba, pô. Eu elogiei ela. Mas não é flor Amor, seca? você acertou. Não é flor Flor seca? seca, tudo bem. Não, essa não é. Não, mas assim, eu já sei que que tem que ser pode verdade. Eu tenho os meus verdinhos lá, eu tenho as coisas. Não, Mas tem eu os tenho verdinhos. essa. Eu só pegada Pagou nessa. caro e é bonita. Mas por quê? Sim, Mas de fato. mas por quê? Não tem nada que mostra mais a brevidade da nossa vida do que uma flor. Exatamente. Que você põe ela no vaso, ela não vai durar muito. Sim. Ela não vai durar de eterno. Não. Ela vai decompor. morrer, ela vai se decompor. E essa é a nossa vida, né? Por isso que, por exemplo, né, enfim, mesmo quem não tem religião, mas as religiões mais bem formadas, né, aqui falando do catolicismo, porque eu sou católica e a gente estuda, né, a tradição, no altar, você jamais coloca a flor de mentira. Não pode. Não é litúrgico. Por quê? Porque a flor, ela precisa se queimar, ela precisa se consumir. Então, percebe o simbolismo de tudo Sim, isso? com certeza. Né? E se a gente começa a... não ligo, pode ser de mentira, né? Dá trabalho, porque enfim, Não vou dá comprar, trabalho, vai perder, porque é vai muito, acabar. muito função. Infelizmente, a gente Aí entra a vive coisa da na funcionalidade, a funcionalidade, é tudo funcional. Tudo. Claro, a gente precisa, né, ter. Esses dias eu tava até vendo um vídeo do departamento americano, aqui, o americano tem vídeo pra tudo, né? Tem arquivo pra absolutamente tudo, de como eles redesenharam a cozinha americana, um negócio incrível, depois eu passo pra vocês. Mas tudo é muito funcional, tem que funcionar, Você forma, perde, função. perde. Cara, mas pera, né? É o homem-máquina, né? Espera, é uma máquina. Uhum. E não é. Então, assim, o material, ele é muito importante na hora da gente escolher. Ah, Paula, mas eu não posso ter um travertino no meu piso. Muito pouca gente pode ter um travertino no piso. Mas
coloca um porcelanato, então. É um material tão contemporâneo. Porcelanato cimentício, que não imita nada, que não imita pedra, que... Coloca o porcelanato cimentício, cinzinha ali, bonito e tal, que não quer imitar nada. E tá tudo bem. E você vai colocar outras coisas, vai botar madeira, uma mesinha, né? Vai botar um vaso de flor de verdade. E a gente vai colocando outras coisas. Voltando um pouco do que a gente falou. O dinheiro, né? Mas eu não tenho dinheiro. Gente, quer coisa mais graciosa do que um azulejinho 15 por 15 branco? Aquele lá, da piscina? Você pode revestir o seu banheiro com aquilo que vai ficar... Mas aí onde tá, né? A gente tá falando de beleza humana, de treino de olhar, de tudo. É conceito. A gente precisa ter conceito. Que história eu quero contar com a minha casa? Eu quero contar uma casa totalmente de mentira, né? Que a pessoa entra e tá lá um show de lâmpada pra cima e pra baixo, um céu estrelado. É isso, né? Aí você entra em casa aí, parece uma boate, né? Tu acende a luz ali, a vermelha aqui, a rosa ali, a azul aqui, um corredor que tem de LED de cima a baixo. O que você quer comunicar com essa casa? Agora eu vou entrar no outro ponto que a gente não tinha combinado no script, mas eu acho muito oportuno pelo que a gente tá falando. O quarto do casal. Boa. Vamos falar de quarto de casal? Pelo amor de Deus, a gente precisa botar luz amarela no nosso quarto, né? A gente fala a Cissa, que é a minha que fala, a gente vê uma crise de infertilidade e não tá nascendo uma criança, bota a luz amarela no quarto, você vai ver que vai começar a nascer. Eu acho ótimo quando ela fala isso. O quarto do casal. E aí, apelando um pouco mais pro significado do leito do casal, né? Que coisa maravilhosa. Aquilo ali a gente tem que cuidar com todo esmero. Roupa de cama boa, né? Uma colcha bonita, né? Uma iluminação boa, um cheirinho, gente, ó. Um cheirinho ali. Larissa é a mulher do cheiro, viu? Não, mas... Borrifa o cheiro na casa o tempo todinho. Então, vai chegar alguém. Então, você cria uma atmosfera. Ela abre o hall. Cheiro. Amor do céu, é o fulano que tá chegando. Mas vai chegar na minha casa cheirosa. Cheirosa. Aí eu, tá bom. Se puder, a gente deixava o negócio assim. Não, meu Deus do céu. Aí corre bater na minha cara. Vamos cuidar do quarto do casal, né? Ter uma roupa de cama boa, né? Uma cama que te chama, né? Isso é muito importante. Verdade. Então, assim, E assim, eu posso falar da roupa de cama rapidão? Fala da roupa de cama. Ó, eu vou falar da roupa de cama. A Larissa ganhou um presente de casamento do ex-chefe dela, que é um lençol, sei o que, das contas, de não sei quantos mil fios. Sei lá, é muito fio. Muito fio. É muito fio. Eu não sei quantos mil fios que tem esse negócio. Eu também não lembro quando... Cara, eu não botava fé nesse negócio. Eu sei quantos mil fios. A gente nunca tinha tido. Eu não entendo isso aí. Assim. Nunca tinha parâmetro. Não, parâmetro nenhum. Meu amigo. Deitar na cama com esses mil fios aí, sei quantos mil fios. Cara, você quer ficar arrastando os braços na cama. Você não quer levantar da cama. Cara, é gostoso demais aquele negócio, cara. Assim, não, é sem noção. Aí, tá vendo? A gente só tem ele, né? Então... Aí quando troca, sei lá, quantas semanas troca a Larissa. Aí põe cadê os mil fios? Foi embora. Aí é só daqui um mês de novo pra esse mil fios voltar pra cama de novo. Porque tem todo um ciclo lá de lençol que tem que passar todo dia primeiro pra depois voltar os mil fios de novo. Eu falei assim, amor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pezinho de meio pra gente comprar mais uns mil fiozinhos pra gente colocar aqui na cama. Mas é muito bom. Agora, de tudo isso, né? A gente não pode perder o nosso rumo, né? A gente tem que amar nossa casa, nos cuidar, né? Só que também não querer ficar aqui, né? Exatamente. Porque tudo isso é passageiro, né? Isso só... A beleza, né? A gente tá falando da beleza humana, a beleza como um todo, ela tem que nos apontar para algo maior, né? Que graças a Deus a gente tem a eternidade pela frente. Exatamente. Né? Perfeito. Olha, eu acho que você já deu um encerramento. Perfeito. Eu não vou nem falar pra você falar assim, olha, isso porque assim, realmente foi fechou bem as ideias, assim. Sim. E acho que era exatamente isso, né? A gente conseguiu transitar bem, assim, por todos os temas e a Paula... Não, a Paula tava fechando muito bem. A gente comentou isso no primeiro episódio, Paula e Marina. Que a beleza, ela tem a capacidade de tocar o eterno, né? Então, assim, a verdadeira beleza, a beleza genuína, ela toca o eterno. E Deus é o eterno. Então, a beleza tem que tocar Deus. Então, quando a gente olha para algumas coisas mais que hoje são consideradas belas,
e que na verdade não tem nada disso, porque elas estão passando longe de Deus, na verdade, né? Essas pessoas elas têm que ser resgatadas, né? E nós criamos isso, né? A Beleza Humana, o Beleza Humana Cast, para a gente ultrapassar as barreiras do hospital, do nosso meio médico, né? Para a gente ultrapassar as barreiras daquilo que nós convivemos num ambiente muito pequeno, para a gente chegar em mais pessoas. Cara, tem como resgatar isso? Que não precisa ter tanto dinheiro, que não precisa ter sei lá, tanto instrução, né? Só basta um ponto: o desejo de alcançar a eternidade e levar outras pessoas que estão na sua eternidade. E o Belo vai nos ajudar. Beleza tão antiga e tão nova, como diz Santo Agostinho, né? Exato. Então, essa busca incessante de amar os próximos com a beleza que nós temos, tanto externa quanto interna, né? Esse é o nosso principal objetivo de vida. Com Isso mesmo. certeza. Agradecemos muito a presença de vocês. Muito obrigada. Marina, Obrigada. Paula, obrigada por terem aceito o convite. Realmente foi assim, muito maravilhoso. Que Espero bom. que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Oh! Nossa, eu super Demais. aproveitei com a Paula. Que Deu pra aprender muita coisa, eu te falei. Já sei que vai trocar telefones aí já, logo, viu? Então é isso, finalizamos mais um episódio. Nós gostaríamos de agradecer, né, quem ficou conosco até o final e pedimos que continue nos acompanhando. Vem ainda muita coisa boa por aí, mais convidados, né, e mais assuntos. Grandes convidados. Assuntos muito pertinentes mesmo, e acredito que novos assuntos que vão ser novos para algumas pessoas, né, para outras nem tanto, mas a gente espera de toda maneira assim contribuir muito, né, para o crescimento de todos e que certamente nós seremos também os que mais seremos beneficiados, né? Com Essa é uma certeza. grande honra assim para nós. Eu te agradeço muito, Marina e Paulo, minhas grandes amigas aí de caminhada, né? E peço realmente que vocês estejam conosco em alguns outros episódios mais adiante, né? Novos assuntos vão surgir e, claro, vocês fazem parte desse projeto também. Serão sempre bem-vindos. Por isso que estão aí no nosso segundo episódio, né? Com vocês, assim, na porque a gente verdade, não elas que pensava. estão inaugurando Exatamente, assim, o exatamente. podcast com convidados, né? A gente ficou pensando por várias Duas vezes, mulheres mas muito quem será que nós vamos maravilhosas. convidar? Cara, veio vocês na Foi nossa o cabeça e casamento perfeito. foi rapidez a gente resolveu esse problema. Pessoal, muito então, bem. agradecemos vocês, né? Fiquem atentos nos próximos episódios que serão muito bacanas. Até mais.